No cenário atual, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua sendo um dos maiores desafios globais, envolvendo geopolítica, tecnologia militar e as tensões entre as principais potências do mundo. Hoje, abordaremos as recentes retaliações do presidente russo, Vladimir Putin, às ações do Ocidente, com o uso de armamentos avançados como resposta direta aos mísseis fornecidos por França, Reino Unido e Estados Unidos à Ucrânia. Além disso, exploraremos as implicações de uma possível escalada com armas nucleares e o impacto dessas movimentações no equilíbrio geopolítico. É essencial compreender como essas decisões influenciam tanto a dinâmica regional quanto os acordos internacionais. O presidente Vladimir Putin anunciou que, como represália ao uso de mísseis de longo alcance cedidos por países ocidentais à Ucrânia, a Rússia intensificaria os ataques com armamentos de alta precisão. Essa resposta veio após os ucranianos utilizarem sistemas como o Scalp e o Storm Shadow, fornecidos por nações como França, Reino Unido e Estados Unidos. Putin destacou que, além de ataques convencionais, a Rússia poderia empregar mísseis balísticos como os Iskander, capazes de transportar ogivas nucleares, em cenários de teste no campo de batalha. Esses testes, embora controversos, oferecem uma oportunidade prática de avaliar o desempenho das armas sob condições reais de combate. No entanto, a escolha desses testes em áreas de conflito acirra ainda mais as tensões internacionais e aumenta os riscos de erros catastróficos. Nas últimas 24 horas, a Rússia realizou uma série de ataques combinados usando drones Kamikaze Shahid, 136 e mísseis de alta precisão, direcionados principalmente à infraestrutura energética da Ucrânia. Como resultado, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica em diversas regiões do país. Esses ataques ocorrem às vésperas do inverno rigoroso no hemisfério norte, que, para a Ucrânia, representa um grande desafio. A interrupção do fornecimento de energia afeta diretamente a sobrevivência da população, gerando pressão social e psicológica, parte da estratégia de guerra híbrida russa. Para além das dificuldades imediatas, essas ações buscam enfraquecer a moral ucraniana e provocar divisões internas entre a população e o governo. Com a chegada do inverno, a Rússia intensifica sua tática de desgaste contra a Ucrânia. O presidente Putin declarou que essa é apenas a primeira etapa de sua estratégia de retaliação. A segunda fase incluiria ataques a posições de comando, que podem significar tanto alvos militares, como quartéis e bases estratégicas, quanto alvos políticos, como ministérios e sedes governamentais. Essa ameaça coloca o governo ucraniano em alerta, especialmente o presidente Volodymyr Zelensky, cuja segurança se torna cada vez mais vulnerável. Em meio a essa tensão, a Ucrânia tenta reforçar suas defesas enquanto busca apoio adicional de seus aliados ocidentais, ampliando ainda mais o escopo do conflito. A guerra também reflete uma disputa tecnológica e industrial entre as potências. Putin afirmou que a capacidade de produção de mísseis da Rússia supera em 10 vezes a de todos os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte juntos. Essa declaração, embora contestada, sinaliza a intenção russa de manter um ritmo acelerado de fabricação de armamentos. Segundo o Kremlin, essa superioridade industrial será ainda mais ampliada nos próximos meses, com a Rússia priorizando a modernização de suas capacidades bélicas. Essa afirmação reforça a percepção de que a Rússia está preparada para um conflito prolongado, investindo pesadamente em sua infraestrutura militar. Paralelamente, discussões sobre a possível transferência de armas nucleares à Ucrânia ganharam destaque após reportagens de veículos como o New York Times. A ideia, ainda em fase de especulação, seria uma resposta ao descumprimento do Memorando de Budapeste, firmado nos anos 1990. O acordo, que previa a devolução do arsenal nuclear ucraniano à Rússia em troca da garantia de soberania territorial, foi desrespeitado com as recentes invasões. Essa possibilidade gera preocupações tanto na Rússia quanto entre outras potências globais. A escalada nuclear, se concretizada, seria um divisor de águas na dinâmica do conflito, com implicações devastadoras para a segurança global. Em resposta às especulações, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que a transferência de armas nucleares para a Ucrânia seria um ato de loucura. Segundo ela, essa narrativa faz parte de uma campanha ocidental para desestabilizar ainda mais a região. Apesar disso, Zakharova deixou claro que a Rússia está monitorando de perto qualquer movimentação nesse sentido, prometendo tomar medidas drásticas caso essas intenções sejam confirmadas. Essa postura reflete a postura defensiva da Rússia diante de um cenário cada vez mais volátil e imprevisível. O Japão também entrou no radar geopolítico russo. Recentemente,
o país asiático intensificou sua cooperação militar com Estados Unidos e Coreia do Sul, despertando a atenção do Kremlin. O governo japonês estaria discutindo a instalação de mísseis de médio e longo alcance em seu território, como parte de sua política de defesa contra ameaças da Coreia do Norte. Contudo, a Rússia enxerga essas ações como um movimento indireto contra seus próprios interesses, aumentando a tensão na Ásia-Pacífico. A presença de armamentos sofisticados na região altera profundamente o equilíbrio de poder, gerando preocupações tanto em Moscou quanto em Pequim. As relações entre Japão e Rússia já são historicamente complicadas, especialmente devido às disputas territoriais sobre as Ilhas Kurilas. A militarização japonesa, portanto, é vista pelo Kremlin como uma ameaça estratégica. Putin e seus aliados acusam os Estados Unidos de usarem o Japão como uma peça no tabuleiro geopolítico para conter não apenas a Coreia do Norte, mas também a Rússia e a China. Essa dinâmica aumenta os riscos de confrontos indiretos na região, especialmente à medida que os interesses econômicos e estratégicos se sobrepõem às alianças tradicionais. Voltando à Europa, a guerra na Ucrânia continua sendo um palco para testar armas e estratégias militares. Para muitos analistas, o conflito é uma espécie de laboratório para as grandes potências avaliarem suas capacidades tecnológicas em cenários de guerra real. Embora trágico do ponto de vista humanitário, esse aspecto evidencia o quanto a guerra está intrinsecamente ligada ao avanço da indústria bélica. Nesse contexto, a Ucrânia se torna um exemplo de como a guerra moderna é moldada por inovações tecnológicas e pela competição geopolítica.